Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a primeira questão de matemática da prova, da prova do ITA, do vestibular ITA 2017. E nessa questão, o que está dizendo? Eu pego dois conjuntos finitos com x dentro de y e x diferente de y. Considere as seguintes afirmações. Existe uma bijeção f de x para y. Afirmação 2. Existe uma função injetora g de y para x. E a afirmação 3. O número de funções injetoras é igual de x para y é igual ao número de funções sobrejetoras de y para x. E quais são as verdadeiras? Então, esse tipo de questão, principalmente quando bota x e y conjuntos finitos, a primeira coisa que pensa é em exemplo, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, vamos lá. Qual é o exemplo que a gente vai pensar? Olha, o mais simples possível. Eu quero que x esteja dentro de y, ou seja, o menor conjunto. Então, eu vou pegar x igual a um elemento só, o elemento 1, e o y é igual a dois elementos, 1, 2. Por que botou 1 e 2 e 1? É para ter um conjunto. Podia ser A e AB. Não tem diferença o que a gente vai fazer aqui. E com isso, o que a gente vai fazer? Vamos desenhar, primeiramente, funções de x para y. Então, olha, vou pensar aqui no conjunto. Opa. Esse aqui vai ser o nosso conjunto x, e esse aqui vai ser o nosso conjunto y, em que o conjunto y tem dois elementos, 1 e o 2, e o x ele só tem um único elemento, que é o elemento 1. E eu quero construir funções daqui para cá. Então, quais são as funções que nós temos? Quais são as possibilidades? Para eu falar de uma função, eu preciso dizer onde cada elemento vai. Só que como o x só tem um elemento, eu só preciso dizer para onde o f de 1 vai. E tem duas possibilidades. Ou o f de 1 ele vai para 1, ou o f de 1 ele vai para 2. Então, quais são as funções que nós temos? Olha, nós temos uma função, vou chamar de f1, de x para y, em que o 1 ele vai para 1, e temos uma outra função, f2, de x para y, em que o 1 ele vai para o 2. E são as únicas funções. Todas elas são constantes. Ambas funções são injetivas, né, porque cada elemento daqui, cada elemento da pré-imagem, vamos dizer assim, olha, só vai uma seta para ela, ou seja, não tem... O que é uma função injetora? Se a gente sabe o y, então a gente deveria saber o x, caso exista alguma delas, né? Então, basta ver que tem uma setinha só ligando isso aqui. Tá, ou se preferir, a função só tem um elemento, não tem como perder a injetividade nessa história, né? Mas não são sobrejetoras. Tá, eu vou usar o termo sobrejetiva, mas tanto faz sobrejetora ou sobrejetivas. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, olhando essa primeira afirmação, existe uma abjeção f de x para y. Essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque qualquer função que eu pegar nela vai ser, qualquer função de x para y, nesse exemplo específico, ela vai ser injetora, mas nunca será sobrejetora. Em particular, não pode ser bijetora. O que é uma função bijetora? Que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o primeiro caso, falso. Segundo caso, segunda afirmação, existe uma função injetora g de y para x. Então, novamente, a gente faz o diagraminha para a gente entender o que está acontecendo. Vamos pegar o mesmo exemplo. Pegar o mesmo exemplo x e o y, vamos dizer assim, né? Aqui vai ser o nosso x, o nosso y, melhor, nosso x. O x tem só um elemento e o y tem dois elementos. Bom, e eu quero construir uma função daqui para cá. Como que a gente constrói? Novamente, agora a gente só precisa entender como essas duas funções estão participando, vamos dizer assim. E o único jeito é o seguinte. Vamos pegar aqui o número 1 e o 2. Vamos chamar essa função aqui de g. O g de 1 tem que ser quem? Bom, a única maneira do g de 1 existir é o g de 1 ser igual a 1. E o 2 vai levar para onde? Só pode levar também para 1, porque o x só tem um elemento. Então, a única função que nós temos de y para x, ele vai levar 1
ele joga no 1, e o 2, ele também joga no 1. Essa função aqui, ela é sobrejetiva, mas não é injetiva. Por quê? Porque dois elementos distintos do domínio estão jogando no mesmo lugar da imagem. Então, mas olha aqui, essa função em particular também não é bijeção. Então, o que nós temos? Existe uma função injetora g de y para x. É falso. Não vai existir porque não existe. A única função que nós temos é constante e temos pelo menos dois elementos em y. Então, em particular, essa afirmação tem que ser falsa. Agora vamos para a afirmação 3. O número de funções injetoras de x para y é igual ao número de funções sobrejetoras de y para x. Bom, vamos usar esse exemplo mesmo aqui. No exemplo, na parte 1, nós temos duas funções injetoras de x para y, tá? Tanto a f1 quanto a f2. E o número de funções sobrejetoras de y para x é um só. Então, vamos dizer que tem duas funções injetoras e aqui só tem uma função sobrejetora, nesse exemplo específico. Então, só pode ser falso isso aqui também. E, portanto, a resposta correta tem que ser o item A. No caso geral, isso aqui é um pouco difícil provar, cada uma dessas afirmações, mas também vale para o caso geral. As três afirmações são falsas, independente do x e y, com quantidade de elementos de x menor que quantidade de elementos de y, tudo finito. Só que isso aqui é difícil demais provar, e principalmente achar uma fórmula, vamos dizer assim, de quantas funções sobrejetoras de y para x existe. Isso aqui é difícil. Tá? Achar a fórmula, achar a continha é difícil. Quem quiser tenta, dá uma olhada e vê quão complicado é. Tá? Vale o esforço. Tenta fazer alguns na mão, parece que não tem lógica. As funções injetoras são mais fáceis de resolver. Tá? Isso aqui também eu acho que vale a pena tentar fazer. Tá? Então, basicamente, são essa é a primeira questão. Espero que tenham gostado. Até a próxima.